Vamos? Olá, estamos aqui em Pulsão, Papos Terapêuticos. Eu sou o Frederico Medeiros e hoje estou com Daphne Queiroz. Oi, Daphne, tudo bem? Estar aqui, né? Opa. Tudo certo. Tudo ótimo. A gente já estava aqui rindo um monte, contando um monte de coisas, vamos continuar nesse bate-papo gostoso, né? E rindo bastante, espero. Sim, muito, sempre. Sempre. Daphne, me conta antes da gente começar, quem é você? Então, Nossa, essa pergunta já é profunda, né? Vamos lá. Uhum. Mas assim, né, profissionalmente, para dizer, né, o que é pertinente ao estar aqui, sou psicóloga, sou formada pela PUC, terminei a faculdade em 2010, e desde então acabei caindo, desde o último ano de faculdade, numa área que é a de altas habilidades e superdotação. Então, o último ano de estágio foi justamente nessa área de neurodivergência, né? E acabei me aprofundando muito nesse tema, mas, paralelamente a isso, me apaixonei pela psicologia corporal, que foi como eu te encontrei na vida. E a psicologia corporal me trouxe um caminho muito vasto aí de desenvolvimento para que eu também conhecesse e me apaixonasse pelo corpo, pelo sistema nervoso autônomo e pelo cérebro. E isso me levou também para a neuropsicologia. Então, a partir de toda essa construção, né, eu fui formando um pouco do que hoje é a minha atuação, que é a psicologia clínica, né, que eu trabalho principalmente com adultos, dentro da área de altas habilidades de superdotação. E, além disso, eu agora estou dando uma pausa por conta de um bebezinho, mas trabalhei já por muitos anos com a avaliação neuropsicológica e pretendo voltar a trabalhar com isso, né? Porque a minha trajetória começou com a avaliação de potencial, que antes era uma forma de a gente usar os testes, né, dentro desse conhecimento da psicologia, de poder fazer essa questão mais de mensuração, né, do comportamento. Mas não tinha tanto esse aprofundamento que hoje a gente tem do que a gente entende como neuropsicologia. Então, eu busquei a pós em 2019, né, que eu finalizei a pós na Sapiens, justamente para tentar complementar um pouco do que eu sentia falta, assim, que era esse entendimento do como o cérebro conversa com o comportamento. Eu acho que acaba sendo uma das definições da neuropsicologia aí. Que massa! É sempre bom gravar o pod porque a gente vai aprendendo sobre os outros, né? Vai descobrindo as coisas. Eu achei que a tua jornada tinha sido o contrário, na verdade. Olha aí. Eu achei que tinha sido mais do começo da corporal e depois que você foi para neuro, sim, mas depois para altas habilidades. Assim. Que legal que foi. Porque, na verdade, eu trabalhei sempre paralelamente. Eu tinha uma sala no Instituto Haitiano, né, no começo da minha atuação. Cheguei a trabalhar lá dentro mesmo, né, com elas, com as profs. Né? E aí, por uns 3 anos, acabei ficando, né, lá. Trabalhei bastante com clínica social dentro do Instituto Haitiano, inclusive. Sim. E, paralelamente, eu também dividi a minha semana com um instituto, que é o INODAP, que é um instituto de otimização da aprendizagem, que a gente fala aqui de Curitiba, que trabalhava com avaliação de potencial. Então, eu acabei também, né, por conta dessa necessidade, complexidade que eu tenho, assim, de gostar de desafio, de um monte de coisa, né, eu não gostava de rotina. Inclusive, quando eu fui fazer psicologia, eu pensava, puxa, acho que eu nem quero trabalhar com clínica, porque ficar entre 4 paredes o tempo inteiro vai ser muito ruim. E aí eu ficava pensando, tá, mas peraí, né? Depois eu fui descobrindo que existe um mundo entre 4 paredes. Sim. Mas para que eu pudesse ter esses desafios, eu tinha paralelamente o trabalho nesse instituto, que eu fazia as avaliações de crianças e grupos, inclusive, de intervenção, né, para crianças, adolescentes e adultos. Né? Então, o grupo de adultos, né, para trabalhar a psicoeducação, com relação a altas habilidades de superdotação, várias coisas assim, com as crianças também. E aí fui traçando isso junto, assim, né? Que massa. Desculpa, me perdi assim um pouco, porque, primeiro, muita coisa, né? Nossa, assim, muito ampla mesmo, assim, a tua experiência, né? Assim, criança, adolescente, adulto, vários campos, muito bacana. E, ao mesmo tempo, fiquei pensando, né? Você falou assim, vou me apresentar como psicóloga, né? Assim, como que eu faço? E fiquei curioso um pouco, assim, como que é você se apresentando enquanto pessoa? Fugindo um pouco do roteiro. Vamos lá. Então, como pessoa, sou uma pessoa extremamente curiosa. Sou uma pessoa que se alimenta de saber mais, de investigar as coisas. Uma qualidade maravilhosa para psicólogo, né? Assim, Sim. porque eu acho que quantos psicólogos são curiosos, né? E o quanto que acho que
faz parte desse movimento mesmo, né? Assim, a gente queria entender as coisas, o como. Né? Inclusive, eu defini que eu ia ser psicóloga com 10 anos de idade. Caramba! Nossa! Eu cheguei pra minha mãe e disse, eu quero conhecer as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero entender como elas funcionam. Então, ela olhou pra mim e disse, então tá, faça psicologia. Psicologia, é isso aí que eu vou fazer. E enfim, né? Não duvidei em nenhum momento, isso é engraçado. Mas, assim, como pessoa, sou uma pessoa que ama dança, ama arte, fiz aula de pintura por muitos anos, fiz dança de tudo que é jeito, em todos os lugares de Curitiba quase, dança de salão, dança do ventre, dança, né, balé, jazz, enfim, um monte de coisa assim. Então, essa relação com o corpo era algo que sempre me motivou, me deixou curiosa também. Por isso a psicologia corporal entrou na minha vida também. Aí o link, né? Exato. Porque eu percebia como eu reagia, né? A cada tipo de pessoa, como o meu sistema nervoso respondia a cada tipo de dança, a cada tipo de movimento. E amo música também. Quando era criança, cheguei a tentar fazer aulas de piano, mas eu não tinha piano em casa, então era muito frustrante. Sempre fui muito exigente comigo. E aí acabei não seguindo nisso. Tem uma tia que é pianista profissional. Que massa. Mas acabou ficando, né? Mas, continua assim, muito exigente? Acho com que você mais mesma? leve, principalmente depois da maternidade, acho que muita coisa atualiza no sistema. Mas é isso, assim, hoje então sou mãe, sou esposa, sou mãe de pet. Essa parte eu também. Também sou mãe de pet. E é isso, né? Assim, amo arte de tudo que é jeito, amo viajar, amo cozinhar, é isso aí. Que delícia, que gostoso. Sou eu. Eu gosto de saber das pessoas, porque às vezes a gente fica muito no profissional também. É legal mesmo ter essa noção dos dois, né? Assim, quem é você profissionalmente, legal, tal, mas também é muito bom saber o que te movimenta, né? Essa coisa da curiosidade, essa coisa da dança, do corpo. Até teve um professor meu na neuropsicologia que disse que a gente às vezes pode acabar morrendo do que a gente estuda. E daí eu disse, meio dramático esse jeito de falar. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando quanto as nossas necessidades, a nossa história nos movimenta para que a gente busque justamente essas áreas de desenvolvimento, essas áreas de estudo, e a gente acabe indo trabalhar com coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência de algum jeito. Né? Então, isso me motiva a entender as pessoas também. E aí, então, vamos entrar no tema mesmo, né? Vamos lá. Eu acho que a minha primeira dúvida, antes de falar de neuropsicologia, que acho que a gente vai falar, mas acho que o que é mais difícil para as pessoas entenderem é o que é altas habilidades. Ou não sei se você prefere, vamos falar antes sobre neuro, para explicar melhor o que... Não, acho que dá para, de repente, até indo falando junto, assim. Mas a neuro, basicamente, né, para a gente introduzir, seria essa relação do cérebro e do comportamento, né? Então, na neuropsicologia, a gente vai entendendo, né, as dinâmicas de como que as lesões, os traumas, né, as doenças, as demências, as alterações neurológicas, as alterações de oxigênio, as alterações, né, dessa história desse cérebro, como que tudo isso vai se relacionando na expressão desse ser humano. E para juntar isso com altas habilidades, eu acho que uma boa definição de altas habilidades é que a pessoa com altas habilidades, ela tem naturalmente um tipo de neurodivergência que a gente chama. Então, o que seria uma neurodivergência? Todos nós somos neurodiversos, todas as pessoas têm cérebros únicos, né? Mas nem todas as pessoas são neurodivergentes, porque o neurodivergente é a pessoa que tem um cérebro que tem um funcionamento diferente da média da população, né? Dentro das neurodivergências, a gente tem também o autismo, o TDAH, a pessoa altamente sensível, alguns tipos até de transtornos de ansiedade, né? Propriamente até o transtorno de estresse pós-traumático gera um funcionamento nesse cérebro que é de outra forma. Mas, basicamente, né, as neurodivergências, então, seriam, para a gente pensar nessa tríade, né, da superdotação, TDAH e altas habilidades, seriam essas formas em que um cérebro acaba sendo muito mais excitável, né? Então, existem mais conexões. O que a literatura hoje fala, o que as pesquisas trazem sobre altas habilidades é isso. É um cérebro com muito mais conectividade. E nessa conectividade, é como se existisse também uma eficiência nessa conectividade, né? E isso promove uma excitabilidade. Então, o que todas esses palavrões falam na prática, né? Porque a gente começa a falar de muito termo técnico, que para mim é o meu dia a dia, mas, né, para a gente explicar isso para as pessoas, a excitabilidade, tudo isso que eu estou falando, na verdade, isso faz com que você receba as informações
e processe ela de uma forma mais intensa, mais sensível e mais complexa. Tá. Né? Então, a pessoa com altas habilidades, ela vai captar mais, ela vai sentir mais, ela vai ser naturalmente mais empática, os sentidos dela vão responder mais ao ambiente, ela vai, muitas vezes, processar informações que parecem não, obviamente, conectadas, ela vai pensar coisas de uma forma mais ampla, ela vai dar respostas. Ela consegue fazer essas conexões mais fáceis. Né? E, às vezes, até mais rápido ou mais profundo. Porque existem, assim, alguns perfis de superdotação, assim, né? Quando a gente fala em altas habilidades e superdotação, eu às vezes vou escolher falar um ou outro, mas é sempre um sinônimo, né? Sim. Porque isso tem toda uma questão de tradução, mas basicamente, né, as pessoas às vezes diferenciam altas habilidades e superdotação, né? Mas é a mesma coisa, basicamente, né? O mesmo fenômeno que a gente está falando. Mas na prática, então, né, para te responder, é esse cérebro que tem mais estabilidade, funciona de uma forma muito mais complexa e processa as coisas ali de uma forma mais profunda, né? Vai ser muito mais impactado por tudo. Sim. Eu acho legal, Guira, uma coisa que você já falou e eu ia perguntar para lançar isso mesmo, que é esse aspecto, porque muitas vezes a gente escuta falar sobre neurodivergência apenas dentro de algo que talvez seja visto como não muito positivo, né? Que é dentro do autismo, dentro do TDAH, do transtorno, dentro do lado do transtorno, né? E aí eu achei muito legal você já falar isso, né? Assim, porque a neurodivergência também é essa, né? Assim, também vai para outro lugar que aí seriam das altas habilidades. Isso. Importante falar isso, né? As altas habilidades não são um transtorno. Isso não está no manual de diagnósticos. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de altas habilidades, a gente não fala em dar um diagnóstico para a pessoa, mas sim uma identificação dessa condição, tá? Assim como a alta sensibilidade, né? Que hoje a gente tem características aí, pesquisas inúmeras de diversos autores, Michael Plus, Elaine Aron, Thomas Boyce, etc., né? Eles vão trazer isso como uma característica de personalidade genética, né? E a superdotação também tem o seu componente genético junto com o ambiente. Sim. E aí não entra como diagnóstico, porém aí os transtornos entrariam, que aí seria dentro desse quadro de neurodivergência, mas para um lado positivo e para um lado negativo seria. Na verdade até hoje a gente nem traz essa coisa por exemplo, do transtorno do espectro autista ou do TDAH também com esse peso de olhar para isso como um transtorno. Claro que existem muitas dificuldades. É bem isso que eu estou provocando mesmo. Eu sei. Eu sei. Né? E é para isso que estamos aqui. Sim. Porque acho que é para fazer as pessoas pensarem. Né? Porque hoje, por exemplo, eu atendi hoje uma moça com TDAH que, na verdade, a grande questão dela é que o que acontece nesse cérebro, né? Na verdade, é uma dificuldade de função executiva. Ela consegue passear pelo mundo, só que a questão da sensibilidade dela é tão alta, né? Que ela não consegue filtrar o que entra e o que sai dela. Né? Então, para mim, assim, olhando para os tipos de neurodivergência que a gente tem hoje, a gente tem que pensar nisso como uma configuração de um cérebro que processa as coisas de uma forma diferente, naturalmente. E a gente, às vezes, coloca o peso de um transtorno porque, sim, essa pessoa tem prejuízos por isso. Né? Mas não quer dizer que se a gente conseguir conduzir melhor a vida dessa pessoa e adaptar, né, várias coisas, ela não consiga viver muito bem com isso. Sim. Mas que é dentro desse lugar, né? Que é meio que a forma dela ser no mundo, né? Assim, isso. Biologicamente, geneticamente, mas a forma dela ser no mundo, não necessariamente. Porque eu vejo muito isso, assim, também, uma carga muito pesada, às vezes, desse lugar, assim, de falar como muito negativo, como muito prejuízo, e, na verdade, o quanto a gente vive de várias formas diferentes no mundo, né? E essa é apenas mais uma. Eu acho ótimo você começar dizendo, né, assim, cada cérebro é único, cada cérebro funciona de um jeito, porque cada pessoa tem a sua forma de funcionar no mundo, né? Com suas vantagens e seus prejuízos. Sim. Inclusive, pensando em neuropsicologia, né, dentro disso, hoje a gente tem, assim, dentro do estudo da neuropsicologia, como que eu faço uma avaliação neuropsicológica? Eu vou fazer um relatório que vai conter ali uma história de vida, então vai me ajudar a entender. Hoje tenho estudado demais sobre trauma, porque eu vejo o impacto disso, né? Então acaba sendo um dos meus hiperfocos. Né? Então, assim, eu vou querer saber muito da história de vida das pessoas. Eu vou querer entender, a partir disso, o perfil sensorial dessa pessoa, o seu humor, como é que isso se processa, os traços de personalidade, como isso se manifesta, atenção, memória, funções executivas, que são as funções que fazem a gente executar as coisas. Então, dentro do leque de funções executivas, a gente tem controle de impulsos, a seleção de prioridades, a tomada de decisão, a memória operacional, que é a memória RAM,
do cérebro, né? A questão de atenção concentrada mesmo, né? Então, as funções executivas são aquelas gerenciamento de tempo, né? Então, tudo isso que ajuda a gente a projetar e produzir, né? Iniciar as coisas, conseguir concluí-las, né? Então, assim, isso tudo vai estar dentro de uma avaliação. Atenção, memória, função executiva, né? Todas essas questões da personalidade, do emocional. E aí, para isso, né, eu vou usar testes, eu vou usar instrumentos que são padronizados, que vão ter uma abrangência até um certo ponto. Então, por isso, acabam sendo questões que, dentro das neurodivergências, não basta só eu aplicar um teste para eu saber se uma pessoa é neurodivergente. Eu preciso olhar para esse teste e ver o que ele me diz, como essa pessoa fez, como ela estava para fazer esse teste, né? E naturalmente, isso tudo vai me dar um panorama desse funcionamento, desse perfil neuropsicológico, de como esse cérebro processa as coisas. E aí eu vou ver se isso bate com algum tipo de neurodivergência ou, que era o que eu ia te falar, né? Dentro dessa ideia de cada cérebro ser único, a gente tem pessoas que não necessariamente vão fechar um critério de estar no espectro de neurodivergência. Mas, muitas vezes, todos nós temos disfunções executivas, por exemplo. Porque, dependendo de como a gente foi estimulado ao longo da vida, talvez para você seja mais fácil, né, gerenciar tempo, para outra pessoa seja mais fácil se organizar, para outra pessoa seja mais fácil selecionar as prioridades. Enfim, né, cada pessoa vai ter talvez uma forma de ter se desenvolvido, né? Você já jogou RPG? Não sei se desse jeito. Mais ou menos. É porque eu estava falando, né, de cada pessoa vai ter uma habilidade aqui, outra ali. E eu sempre penso que a gente é mais ou menos um personagem de RPG. Sim. No começo você pega a tua planilha, você vai ganhar tantos pontos para dividir entre cada coisa, e é isso, né? E é isso, né? Então, assim, você vai administrar tempo bem, você vai administrar suas emoções melhor, você não vai ser tão bom com a emoção, mas vai ser outra coisa aqui, né? Regulação emocional. Regulação emocional. E aí eu acho que talvez a minha forma bem leiga, né? Assim, mas base de imaginar isso, imaginar a neurodivergência, ou as altas habilidades, ou, por exemplo, né, o espectro autista, é que foi muito ponto num lado e deixou outra parte um pouco prejudicada, né? Assim, então, tanto para as altas habilidades também, né? Então, sou super gênio, não sei o quê, mas habilidade social ou regulação emocional ficou super... Isso, perfeito, porque acho que essa, inclusive, é uma das críticas de alguns clientes meus. Eles, primeiro, odeiam a palavra superdotação, né? Porque eles dizem, parece que eu sou muito bom em tudo. Na verdade, não é isso, isso é um mito. Né? Superdotados não são perfeitos, não nasceram sabendo, não vão tirar 10 em tudo, não vão, às vezes nem vão bem na escola, né? E aí a gente fica com esse mito gigante com relação a essas pessoas, e nisso, né, as pessoas elas acabam não vendo o que é o ônus, né, da superdotação, que é muitas vezes lidar com uma fadiga por compaixão, né, que é muitas vezes lidar com uma sobrecarga de estresse, um burnout que é facilmente atingido, né? Um corpo que muitas vezes sofre de questões autoimunes, de questões de alergias por conta dessa alta sensibilidade e dessa ativação constante desse eixo HPA, né? Que é o eixo do sistema nervoso autônomo que vai ativar o estresse. Então, tudo isso, né? Na prática, se a gente for pensar, faz a superdotação não ser tão fofinha assim, né? Sim. Porque as pessoas, a fantasia é essa, né? Assim, nossa... E vejo isso, inclusive, assim, de muitos pais querendo que os filhos sejam, né? Assim, nossa, não, mas né? E meio que querendo mesmo que seja. E, na verdade, não é também só o bônus, né? Assim, tem um ônus muito grande também. Sim. E essa grande fantasia social, né? De quem está dentro de altas habilidades vai ser incrível em tudo, ou apenas o gênio, né? Assim, é o cara que, sei lá, matemática ou não sei o que, ele arrasa. E muitas vezes nem é isso, né? Então, assim, às vezes matemática é péssima. Exato. Né? Tanto que um dos modelos, a gente tem vários modelos para a gente poder pensar as altas habilidades, né? Um deles, que é o principal, que é o de Renzulli, fala de 3 anéis. Então, seria criatividade, habilidade acima da média em pelo menos uma área de desenvolvimento, e criatividade, habilidade acima da média e envolvimento com a tarefa. Né? Então, assim, essa determinação muito grande, esse hiperfoco que as crianças fazem, os adultos e os idosos, inclusive, porque isso é uma coisa do span da vida inteira, né? Então, você nasce assim, você vai morrer assim. Então, existem inúmeros idosos superdotados que nem sabem que são, né?
Mas, na prática, né, a gente vai vendo, então, essa teoria do Renzulli é uma delas, que nos norteia, mas eu gosto muito de uma outra, que é da Mary-Lane Jacobsen, que ela tem um livro chamado Gifted Adult, né, então, superdotado adulto, e ela vai falar de várias características de uma forma um pouco mais complexa, que seria a pessoa ter uma habilidade, pelo menos uma das inteligências múltiplas, né? Então, Gardner fala aí de 8 tipos de inteligência. Eu ia perguntar o que são as inteligências múltiplas. Então, assim, o Gardner é uma pessoa que... daí vão ter os críticos que vão dizer que isso, na verdade, é mais didático do que comprovado, porque a gente não pode diferenciar tanto assim. E sim, no cérebro não tem como separar aqui está a inteligência tal, aqui está a inteligência tal. Não existe isso, né? Então, elas se entrelaçam e cada um de nós acaba tendo uma manifestação delas de uma forma diferente. Mas, assim, na prática, né? As inteligências múltiplas falam aí de 8 inteligências, que seriam a intrapessoal, interpessoal, espacial, corporal sinestésica, rítmico musical, linguística, matemática e naturalista. Tá? Então, para Mary-Lane, a pessoa teria pelo menos um desenvolvimento mais amplo, né, mais aprofundado. Desculpa te interromper, mas de todas essas eu fiquei na dúvida, o que é naturalista? Tipo a do Darwin, de você saber de chás, animais, de você saber domar bichos, de você saber categorizar plantas, de você conhecer muitas coisas. E o Gardner fala também de uma outra, que é existencial. Aqui no Pulsão deve ter essa naturalista. Acho que super combina com o Pulsão. Isso aí, perfeito, você definiu. E a existencial também é uma que o Gardner traz, né? Que é essa profundidade de pensar o inanimado, o abstrato, né, a filosofia, enfim. Mas enfim, né? Então, desculpa, eu vou abrindo abas, qualquer coisa você vai me dando contorno e grounding. Porque senão a pessoa, né? Eu tô tão acostumada a falar disso. Se não ficar entendível, você me ajuda. Tá. Mas assim, né? E aí a Mary-Lane fala disso, então, de você ter pelo menos uma dessas inteligências como algo que é muito inato e forte e facilmente natural em você, né? No mínimo uma. E aí ela vai falar também dessa questão, então, do desenvolvimento avançado, então seriam a complexidade dessa pessoa, né? Essa capacidade, o que eu chamo de complexidade? Porque daí as pessoas vão dizer, como é que eu meço se eu sou mais complexo que as outras pessoas, né? A complexidade tem a ver com você conseguir enxergar as coisas no todo, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, uma pessoa complexa, ela vai ser aquela que vai ver os processos como se ela estivesse vendo de cima e vai apontar o que talvez não vai dar certo lá na frente, né? Ela vai se incomodar com alguns protocolos e vai querer mudá-los. Ela vai talvez ficar impaciente com algumas coisas que as pessoas estão fazendo, que ela vê que poderiam ser feitas de uma forma mais simples, talvez, ou enxergando o todo simultâneo das coisas, né? E além disso, então, ela vai falar da intensidade, que eu acho que é a principal palavra para definir uma pessoa com altas habilidades. Então, essas emoções intensas, essas formas de reagir intensas. Então, quando as pessoas falam na internet, usando meme, dizendo que eu estou sendo intenso... Pode ser uma pessoa com altas habilidades, sim. Pode ser uma pessoa com TDAH, pode ser uma pessoa com TEA, pode ser uma pessoa também sensível, ou pode ser uma pessoa, de repente, com transtorno de humor também, transtorno de personalidade, enfim, né? Mas... Eu adorei a tua resposta dessa rapidinho. Eu brincando, ela leva a sério, ela já... Pá! Pode ser tudo. Pode ser tudo. Mas que essa questão da intensidade, muitas vezes é. E aí a intensidade vai entrar também essa questão sensorial, então todos os sentidos aguçados, cheiros, gostos, texturas, né? Muitas vezes adultos chegam para mim na clínica, puxa, eu não comia tal coisa, eu não conseguia vestir sapato, eu não conseguia aquilo. Então a gente tem uma parceria muito grande com terapeutas ocupacionais, né? E aí, inclusive, com o entendimento da psicologia corporal aí. Né? Então, assim, psicologia corporal, link, né? Vamos lá, que negócio, nossa, fazer links. A psicologia corporal, ela entra muito certamente, assim, como algo muito necessário para superdotados. Porque ela dá grounding, ela dá contorno, ela ajuda esse cérebro que vai a voltar. Né? Então, eu vejo as técnicas da psicologia corporal como muito importantes, principalmente nessa questão, por exemplo, as técnicas do Kellyman, de dentro e fora, de contorno, de, né, você perceber a construção daquele comportamento, daquela reação autonômica.
Isso tudo ajuda muito a pessoa, porque é como se ela fosse tomada por essa intensidade, ela fosse invadida por essa sensibilidade. Ela sente coisa que ela nem queria sentir, né? Então, essas não consegue técnicas, desligar também, né? Isso, essas técnicas ajudam a dar grounding para todo esse cabeção ambulante que fica, né, para ser superdotado. E aí, só para fechar o da Mary Lane, para não ficar em aberto, então vem a sensibilidade dentro da intensidade, a gente tem daí a determinação, que é parecido com o Renzulli lá, desse envolvimento, e ela vai falar de mais 3 ações que tenham a ver muitas vezes com superdotação, que é a missão assumida, ação revolucionária e a visão humanista, né? Que são coisas muitas vezes inerentes a essas pessoas, assim, que acabam sendo aqueles que querem mudar o mundo, que querem, né, de alguma forma fazer tudo isso, mas sempre alertas para a gente não ficar também achando que superdotado é santo, porque nem sempre a pessoa vai ser boa só por ser superdotada. Tá? Com traumas ela pode não ser. Não, e aí volta um pouco porque eu ia te interromper sem querer. Não, vamos lá. Que é um pouco esse aspecto que você disse, nossa, né, mas as pessoas pensam nas qualidades e tal, mas não pensam no ônus sendo essa compaixão, esse lugar. E eu acho interessante porque também esse não é um lugar que as pessoas imaginam das pessoas com altas habilidades, na verdade, né? Quando a imagem da pessoa com alta habilidade que a gente tem é essa de gênio distante, frio, excêntrico, né? E acho muito legal porque sempre que eu vejo falar de altas habilidades, vai muito por esse aspecto mesmo, né? Assim, da compaixão, da empatia, da sensibilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, assim, de o que acontece, então, nessa diferença do que a gente imagina ser e essa parte que, né, que até então era muito invisível desse lugar, assim, de muita sensibilidade, de muito sofrimento também, e talvez entrar um pouco nisso, assim, de o quão difícil é isso, né? O quão difícil é viver também dentro de uma sociedade que não está no mesmo ritmo, né? Assim, quais são o campo dos ônus mesmo. Tem uma autora, chama Patrícia Gatto Walden, que ela fala um pouco sobre as pessoas altamente superdotadas, porque existe um espectro dentro da superdotação, né? Então, quando a gente pensa nessa pessoa que a gente fala gênio, mas na verdade gênio é um conceito que nem se adequa aí, né? Porque as pessoas muitas vezes trazem o gênio, mas o gênio é a pessoa que deixou um legado para a humanidade. Então, a gente pode falar que gênio é o Einstein. Ele deixou um legado que é a teoria da relatividade, né? Mas é difícil a gente ver pessoas assim na nossa rotina que sejam gênias, né? Porque é uma pessoa que tem que ter deixado uma contribuição. Né? Assim como o prodígio não necessariamente é superdotado, a criança precoce não necessariamente é superdotada, né? Apesar dessas coisas estarem junto. O prodígio a gente pode pensar no Mozart, por exemplo, né? Mas não necessariamente a gente vai pensar que uma criança que foi prodígio na infância, ela vai ter todas as características de superdotação. Às vezes ela tem uma habilidade que ela desenvolveu, né? E quando a gente pensa no gênio, que é o que eu ia te trazer né, dessa coisa do excêntrico, né, muitas vezes, a gente vai enquadrar isso mais em pessoas que podem ter dupla excepcionalidade, com outro tipo de neurodivergência, muitas vezes, né? Às vezes até estarem dentro do espectro autista junto, que existem as duas questões aí junto da pessoa, ou às vezes essa excentricidade tem a ver com o cérebro que ele é tão altamente inteligente que ele tem dificuldade de entender os processos humanos. Né? Então, essa pessoa, que é a Patrícia Gatto Walden, ela vai trabalhar justamente com pessoas altamente inteligentes, né? Assim, que estão nesse espectro muito além, né? E aí ela fala dessa dificuldade de sentir o corpo, né? Da interocepção mesmo, de perceber os órgãos, de perceber, né, eles mesmos, de entender comportamentos humanos, né? Porque, na verdade, para essa pessoa as coisas funcionam como se fossem, às vezes, até binário ali, né? Algoritmos, enfim, né? Esse cérebro ele vai processar de uma forma muito diferente. Então, isso faz com que a gente, às vezes, olhe para o superdotado e tenha essa imagem, esse mito. Mas, na prática, né, são pessoas que muitas vezes vão ter uma baixa autoestima, não vão perceber o quanto são boas, às vezes, nas coisas. São muito exigentes consigo, né, porque elas enxergam o quanto elas poderiam estar fazendo e o quanto elas não conseguem atingir. E elas sofrem e se frustram muito com as coisas que não dão certo. E muitas vezes vão ser essas pessoas que, por ter essa qualidade até da forma como esse sistema nervoso processa, vão sentir muito demais ali, intensamente, né? As microexpressões do outro, vão responder a isso, né? Então, se elas não estiverem amadurecidas e seguras de si, muitas vezes elas vão ser aquelas que tentam agradar demais, que tentam cuidar demais de todo mundo, que é a âncora da família, que tenta
né, organizar ali, ser o regulador emocional de todo mundo, porque é a pessoa que capta, né? A Alice Miller vai falar um pouco disso, no contato, assim, de que muitas vezes é o bebê que ele percebe o outro antes de perceber a si mesmo. Ele desenvolve essa capacidade de leitura da mãe muito cedo. Então, naturalmente, ele vai funcionar a partir da sua sobrevivência, sendo essa sintonia, essa antena para tudo que está acontecendo, né? E aí, pensando nisso do bebê, eu fiquei pensando, então, o que leva, então, à alta habilidade? É uma questão de genética, biológica? É uma questão do meio? As duas coisas. As duas coisas. Aproximadamente 50-50. Aquelas perguntas que a gente sabe a resposta, mas é bom. Mas acho que as pessoas ficam curiosas. Sim, é que esse negócio mais epigenético do que genético, né? Você tem os genes ali e o ambiente ativa eles. Sim. Né? Sim. Então é muito comum, inclusive, a gente ter famílias que são neurodivergentes, inclusive. Tipo, ter uma tia com TDAH, uma pessoa com TEA, uma pessoa com altas habilidades, porque esses genes, inclusive, alguns deles são semelhantes, né? Nessas condições. Por isso que a gente tem falado de um guarda-chuva, assim, da neurodivergência. Da neurodivergência, hoje. Né? E acho legal, você cuida nisso, porque eu acho que uma das coisas que me interessam, né? Fala. Que é dentro desse campo muito do emocional mesmo, né? Assim que você está dizendo, né? Então, assim, essa preocupação com o outro, esse lugar de agradar o outro. Dentro desse campo do emocional, de volta dentro desse aspecto, né? Porque eu acho que as pessoas sempre visualizam como algo um pouco mais frio, uma pessoa sendo um pouco mais... e entender o campo das emoções como sendo um campo de altas habilidades também, Sim. né? Sem dúvida, inclusive a Jennifer Harvey Salen do Intergifted, ela fala sobre a superdotação emocional, inclusive. Né? Ela traz um modelo de superdotação que fala da complexidade em várias áreas. Então ela vai falar da complexidade existencial, da complexidade emocional, da complexidade dentro do campo intelectual, da complexidade, né? E aí a gente vai falar disso de várias maneiras ali, né? Complexidade. Antes da gente começar, a Daphne falou, Fred, eu acho que você está dentro de altas habilidades, a gente vai conversar e você vai ver. E aí, tá caindo a ficha? E apesar de não diagnosticar, né, assim, de não ter tido identificação na família, certeza de várias pessoas da família com altas habilidades, não me considerava com altas habilidades. Acho que sobretudo isso mesmo, também por isso que eu estou perguntando tanto dentro desse campo do emocional, porque eu acho que realmente dentro desse aspecto mesmo, né, assim, que aí é algo que eu consigo me enxergar mais e sobretudo nisso, né, esse lugar do cuidado com o outro, empatia, cuidar da família, né, assim, são coisas assim que... E geralmente são essas pessoas que acabam sendo meio que a âncora de todo mundo, assim, sabe, tipo, é o resolvedor de problemas. E são pessoas que adoram urgências, adoram problemas, adoram ser aquele que vai lá e diz, uhul, me sinto vivo quando eu arrumo encrenca. Às vezes até no relacionamento, né? Às vezes onde buscar pessoas complexas. Né? De buscar, às vezes, até relações com pessoas que são muito sensíveis, muito complexas também, né? Justamente por isso, assim, porque você entende o complexo, você navega por ele. E você entende que, às vezes, você consegue enxergar os traumas da humanidade, você consegue perpassar ali por muitas coisas. Então, assim, para você fica fácil. Tô rindo, mas é de nervoso, tá? Mas essa parte de relação, nossa, olha aí. Mas é o que eu vivo todos os dias na minha clínica, né? Então, assim, por isso que eu te trago, assim, né? Porque, e é muito interessante, assim, porque muitas vezes são essas crianças que muito, muito cedo foram até, né, assim, elas meio que são até aquelas que são meio pais dos pais, se duvidar, se deixar, porque elas antecipam as coisas, elas não querem incomodar, elas não querem criar problema, elas não querem, né, tipo, elas veem como que o outro está e elas se regulam muito rapidamente, porque elas têm insight e já vão fazendo, né? Então, às vezes a gente tem essa ideia e junto com isso a gente tem ainda uma outra questão, que acho que é importante da gente falar, que essas crianças, elas muitas vezes aprendem a mascarar a sua forma de ser, né? Que aí a gente vai pensar no trauma dentro das altas habilidades, né? Então, assim, por exemplo, pessoas que passaram por bullying, pessoas que entenderam muito cedo que aquele jeito de ser não ia dar ibope, né? Isso faz com que essa pessoa com altas habilidades, ela vai fazer um masking também, assim como tem no autismo, né? Mas é por ela sentir
né, que aquela forma de ser, se ela ficar muito curiosa, se ela falar demais, se ela questionar demais... Se ela for sempre o que levanta a mão para falar para o professor. Isso, porque ela, quantas vezes, desde lá da escola, ela foi aquela criança que, prof, mas isso aqui, perguntava uma coisa que nem a professora sabia responder, né, ou às vezes cutucava ali, achava o erro, então virou chato, né, e aí para não perder os amigos, para não tirar notas boas demais e virar o nerd, né, para não ser aquele que questiona todo mundo, que cutuca todo mundo, que não sei o quê, ou existe o superdotado que vai para a luta e acaba funcionando dentro disso, ou existe o superdotado que às vezes fica bonzinho, fica, né, ameniza a sua forma de ser, corta partes de si para poder não incomodar tanto. Então, acho que aí a gente vai pensando nessa dinâmica de como que se constrói uma pessoa com altas habilidades e como que essa personalidade, essas emoções vão se configurar nessa pessoa também. Né? E o processo de identificar isso, você falou, né, da parte técnica, de tudo que é avaliado, mas é legal também saber, porque acho que, de volta com a questão de diagnóstico, entra muito nessa coisa, né, o que a gente mais vê, nossa, nunca teve tanto TDAH, diagnóstico agora você come, né, assim, você vai na esquina, tem na farmácia, não sei, e é legal falar disso, assim, sobre como é um processo complexo mesmo, né, e como tem que ser, porque, por exemplo, e aí é daquela coisa, né, bons profissionais e maus profissionais, né, assim, porque eu sei de pessoas que fizeram diagnóstico de TEA com 3 sessões, você fala, gente... Não. Não tem como, né? Não tem como. Uma consulta médica. Não, né? Assim, e aí, para além dessa parte técnica, assim, do que é avaliado, você pode me contar um pouco de como que é esse processo? Então, para fazer uma avaliação, geralmente a gente tem de 8 a 10 sessões com uma pessoa, né? Depende do profissional, muitas vezes até. E eu gosto de, muitas vezes, até trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, até se a pessoa já passou por outro médico, se já passou por psiquiatra, se já passou por... Até nutricionista a gente pode integrar nessa questão toda, né? Se a pessoa tiver conhecimento sobre isso. Porque é todo esse sistema nervoso, todo esse corpo que processa tudo. Então, tem alergias alimentares, às vezes, envolvidas, né? Tem muitas coisas, assim. Então, para eu fazer uma avaliação, muitas vezes eu vou perguntar para essa pessoa, se é um adulto, né? A sua história de vida. Vou pedir para ela entregar um questionário para mais alguém da família, mais, né, quem ela quiser, para trazer isso, até fazer uma entrevista. Se ela tiver sido atendida por outros profissionais, vou conversar com esses profissionais. E aí vou ter uma primeira sessão de anamnese e umas 8 sessões ali, de 6 a 8 sessões com essa pessoa para conversar com ela e para fazer toda a aplicação desses testes. Então, são testes, questionários, são coisas que a gente vai explorando ali, né, para conhecer esse todo, para entender como que se processa tudo isso na pessoa. E aí, depois, uma devolutiva. E esse processo acaba sendo muito terapêutico também, né, porque a pessoa começa a se entender, a se perceber também, né, então, nossa, isso aqui tá explicado, né, agora eu entendo, né. E até, Fred, assim, interessante, porque para chegar numa avaliação de superdotação é muito difícil. Muito raro um adulto chegar e dizer, eu quero saber se eu tenho altas habilidades. Muitas vezes ele vai achar que ele tem algum transtorno. E ele vai querer saber disso, ou porque, né, para ele querer realmente fazer uma avaliação de altas habilidades, ele já deve ter estudado sobre o tema. Senão ele vai achar que realmente tem algo de errado com ele. Né? Porque às vezes pode vir um distúrbio de sono, a questão de ansiedade, a depressão associada, né, o que a gente chama até da depressão existencial. Né, que é uma coisa que às vezes vem uma melancolia por entender demais as coisas profundamente. Né? Então, tudo isso às vezes vem como um combo que leva a pessoa para buscar ajuda, mas não é necessariamente as altas habilidades que vêm primeiro. E aí a gente faz todo esse processo e quando a pessoa recebe o relatório, às vezes ela diz, mas eu não quero ser arrogante, não quero ficar me achando, nada a ver isso aqui, socorro, preciso reviver a vida inteira. Então, por isso que eu era assim, por isso que eu tinha amigos assim, por isso que não sei o quê, porque... né? E aí vai caindo as fichas, às vezes, por um longo tempo, não é rápido, né? Você vai digerir isso por algum tempo, às vezes por anos até. Né? E acho que essa parte é muito importante para as pessoas, né? Assim, de poder se entender, né? Essa parte do diagnóstico, do relatório, né? Eu acho muito importante mesmo, porque... É um pouco isso, né? Infelizmente a gente precisa um pouco do externo para se validar, né? E aí nossa, agora eu entendo, né? Agora faz sentido que eu sempre fui um pouco diferente, que eu sempre eu fiz dessa forma, né?
E assim, exemplos, né? A pessoa, por exemplo, pegar o relatório e ver que o QI dela na parte verbal, né, é algo que está ali em 2% da população. Por isso que talvez ela fale coisas que os outros não entendam. Por isso que talvez ela queira conversas muito profundas que as outras pessoas não estão afim. Por isso que talvez ela sobrecarregue os amigos, porque ela quer ir muito a fundo em tudo. E os amigos só querem ali pensar no que eles vão fazer no final de semana. Né? E tá. Mas ela diz, é por isso. Que aí imagino também que seja um lugar, de certa forma, bastante solitário, né? De bastante dificuldade de relação disso, né? Assim, então, se em vários aspectos eu vou mais longe e as pessoas não chegam onde eu chego, como é que eu me relaciono, né? Sim. Então, a questão do pertencimento é algo que pega muito. Né? Mas isso mais em pessoas que têm mais dificuldades interpessoais. Porque existem os superdotados que estão mais nesse lugar de liderança, de interpessoal, que aí eles vão navegar muito melhor nisso e às vezes vão se sentir solitários, mas parece que isso não fica tão evidente, né? Porque eles vão se sentir solitários em alguns aspectos, mas eles vão conseguir transitar muito bem pelas relações e vão ter muita gente ao seu redor. Né? E dentro disso tudo, né? Assim que você falou, um mundo... É maravilhoso, né? Eu nem falei tudo que eu tinha pensado. Nossa, é muito massa de ver, você tem muito conhecimento, né? Muito bom. É que eu tô mergulhada nisso desde 2010, né? Não, mas é maravilhoso, né? Como que é o teu trabalho hoje? Então, assim, eu tive várias mudanças hoje por conta do bebê, né? Então, eu tenho trabalhado online com adultos, né? Com psicoterapia, principalmente. E tenho trabalhado muito no sentido de cursos, né, de psicoeducação, tanto para os superdotados mesmo, mas também de informação para profissionais. Então, a gente fez um curso de avaliação esses dias, em que eu falei da intervenção psicoterapêutica dentro desse curso. Hoje, a gente tem feito workshops para juntar essas pessoas, porque uma coisa que acaba acontecendo muito no Instagram, as pessoas virem, pelo amor de Deus, façam um Tinder de superdotados. Pelo amor de Deus, façam um jeito para a gente se conectar, conhecer pessoas. Né? E também não é uma garantia de que você vai achar alguém perfeito, porque é essa pluralidade dentro da superdotação também, né? Mas dentro disso, né, eu tenho feito daí, junto com uma colega minha, que é a Giovana, a gente tem feito esses workshops. Então, a gente vai ter um para mães agora, dia 17 de maio. A gente fez um de relacionamentos, né, há um tempinho atrás. E cada mês a gente vai estar lançando alguma coisa, né? A ideia é a gente seguir, porque antes a gente tinha um modelo de grupo de adultos que era à noite, com uma outra colega junto e tal, só que para mim ficou muito inviável hoje trabalhar à noite. E aí, depois dos burnouts e tudo mais, a gente vai seguindo e vai dizendo, acho que aprendi a me cuidar agora e não vai ser mais à noite. Né? Que bom, que maravilha. Sim. Então aí a gente está com esses modelos mais compactos. Assim. E tem-se assim uma ideia do percentual assim de população? Sim, na verdade tem autores que falam de coisas diferentes, né? Mas, por exemplo, a gente vai pensar numa forma geral aí de 3 a 5% da população. Então, a cada 100 pessoas, a gente com certeza vai conhecer alguém aí que seja superdotado. Numa sala de aula, por exemplo, né? De 30 crianças, no mínimo uma Então, isso é muito mais frequente do que a gente pensa. Isso também desmistifica um pouco essa ideia de que aquela pessoa lá... Não, gente, você conhece um monte de gente, assim, o tempo todo. Sim. Né? Como é que é isso dentro da sala de aula também? Até uma coisa que eu queria perguntar, né? Porque eu vejo dessa questão, assim, então, de diferentes demandas, como que isso funciona? Assim, porque eu vejo, por exemplo, a necessidade, às vezes, de um assistente junto, fazer provas separadas ou... Então, na superdotação, as necessidades especiais que a gente pode pensar dentro da LDB estão mais relacionadas a enriquecimento curricular ou aceleração, né? O que seria isso na prática? É um olhar mais diferenciado ali, mais específico para a necessidade daquela criança que aprende com menos repetições, muitas vezes. Ou que quer aprofundar em coisas que a professora não aprofunda. Né? Então, muitas vezes, você vai ter um programa de enriquecimento curricular, você vai ter alguém, de repente, que vai... O próprio professor mesmo, que vai separar e vai dar desafios maiores para aquela criança. Porque enquanto, de repente, os coleguinhas estão ali, né, fazendo algumas coisas, para ela aquilo fica muito fácil. Né? Então, por exemplo, tem uma menininha que eu atendo a mãe dela, que ela já estava trazendo assim, que ela estava empolgadíssima que ela ia para a escola nova, porque ia ter prova. Aí ela chegou lá, mamãe, é muito fácil, tipo, tá. E o que ela vai ficar fazendo? Ela fica lendo.
né, na sala de aula. Porque daí ela já entendeu, tipo, ela já olhou em casa, já teve um insight de como é que é. Enquanto os coleguinhas estão aprendendo, ela tá lá esperando para chegar a hora que vai ter algo de interessante. Para ela poder realmente, né, se desafiar. E a aceleração de série é pular para a série seguinte. Né? Mas isso com todo um preparo, né? Com provas que são feitas ali para que a criança tenha os pré-requisitos de conhecimento para poder dar conta de seguir para a série seguinte. Porque aí também tem esses outros desafios, que aí é ser uma criança mais nova numa turma mais velha, questões de bullying. Um corpo menor, né? Sim. Isso, exato. Isso sempre é muito ponderado, sempre com acompanhamento profissional muito adequado, porque a gente não faz essa mudança se não tiver realmente necessidade. Isso dentro de altas habilidades, né? Mas é pensando em TEA, aí é neste outro lugar, isso, né? Assim, que não falou. E fazer prova separada, né? TDAH também, por conta da questão atencional. Às vezes prova vocal, né? Assim, prova em vez de... Isso mesmo. Tá tudo certo. Deu pra entender. Deu pra entender. Vai no oral. Beleza. Nossa, que legal. Eu acho massa, eu acho muito legal o pod mesmo, por isso, assim, porque eu também vou aprendendo fazendo o pod, né? Assim, Sim, e é um campo que tenho ouvido cada vez falar mais, né? Assim, é um campo relativamente novo também, né? Infelizmente, né? Acho que no Brasil, principalmente, é muito novo. Mas a gente tem isso, assim, né? Acho que ficou forte mesmo ali, né? Um pouco depois do que... Acho que meio que com a pandemia, assim, deu um boom disso, né? Das pessoas começarem a falar disso. Aí agora tem um pessoal que, inclusive, chega no Instagram e diz assim, agora todo mundo é superdotado, né? Aí tá todo mundo se achando, né? E aí eu fico pensando, tá, mas eu tô, muitas vezes, atraindo pessoas que são muito específicas para aquele conteúdo. Então eu reúno, né, uma galera ali que... E tem essa coisa de bolha, né? Assim, de que a gente vai o algoritmo, né? Que vai trazendo, né? Falando em algoritmo, um pouco fora de superdotação, acho. Como você vê essa questão de mídias, assim, pensando dentro de um aspecto assim, neuropsicológico mesmo, assim, para saúde mental, parte porque, assim, pensando nessa questão do déficit de atenção, né, assim, porque as mídias geram déficit de atenção, né, assim, você a cada minuto tem uma notificação, o seu cérebro fica conectado pensando, recebi like, não recebi like, ou esse mecanismo de gratificação, né, assim, de quantas curtidas e tal. Bem, não sei. Bom, se a gente for pensar, até o Kahneman, eu lembro que teve uma passagem dele que ficou muito pra mim, assim, uma frase, eu não lembro nem de que livro que é, mas, assim, que ele fala justamente sobre isso, quanto antes a gente tinha outras ferramentas humanas que alteravam a nossa forma. Hoje a gente tem a tecnologia que está alterando a nossa forma, né? Sem contar a inteligência artificial também agora. Né? Uma colega estava falando esses dias sobre os bebês reborn, né? As relações que a gente tem agora com esses objetos inanimados que fazem relação de afeto e vínculo. Né? Então, que estão começando a ser daqui a pouco os robôs, enfim, né? Então tudo isso vai alterar. Você já viu os robôs cachorrinhos? Vi. Cara, tá vendendo, tipo... E é isso, assim, né? 20 mil reais um cachorrinho daquele. Dura 1h30 a bateria. Você levar a passear no parque. Acabou. Né? Então, acho que isso tudo vai falar sobre como o cérebro vai ser afetado e vai ganhar uma nova forma. Né? E eu acho que isso vai afetar, sem dúvida, as funções executivas. Então, assim, por exemplo, a questão de caligrafia desenvolve função executiva. Né? De você ter noção espacial, de você ter noção de planejamento, de você ter noção de como que a tua mão vai se organizar no espaço. Né? Então, assim, tudo isso, né, quando a gente muda a ferramenta, a gente vai mudar a forma como o nosso cérebro processa aquilo. Então, sem dúvida, a gente vai precisar de muita pesquisa para entender como que a gente estimula as crianças, estimula, né, os adultos, os idosos, para a gente evitar atrofias em alguns aspectos. E, sem dúvida, a gente vai estar estimulando outros aspectos do cérebro para alterar isso tudo, né? Para encontrar uma forma... mas pensando assim, basicamente, né, a questão de gerenciamento de tempo, de localização. Antes a gente fazia isso internamente. Hoje a gente faz isso através do celular, através do relógio, através de outra coisa. Então a gente perde a referência interna. A gente foi terceirizando essas coisas que eram internas nossas, né? E a gente passa para objetos que agora fazem, né? E a relação que o cérebro vai ter com isso é outra. Né? E aí com a inteligência artificial penso nesse aspecto também, né? Que aí a gente terceiriza um processo de raciocínio, né? Assim, então a gente deixa de pensar porque, cara, eu coloco lá, meu e-mail tá pronto, eu coloco lá, minha aula tá estruturada, tá organizada, né? Eu coloco lá,
meu pode estar estruturado se eu quiser, né? Eu não vou nem precisar trabalhar com toda essa função executiva de, né, traduzir aquilo dentro de mim, sintetizar o aprendizado para poder devolver de outro jeito, né? Na hora de escrever, de organizar as ideias, né? De que forma que isso vai fazer dentro de mim outra forma, porque de repente eu ponho no ChatGPT e já está pronto, eu só vou mexer um pouquinho, em vez de eu construir dentro de mim como que eu vou organizar aquele raciocínio. Mas aí se mexer um pouquinho não gera lugar de criação, né? Então. Que eu organizei, eu estruturei, né? Eu personalizei, mas não é a mesma coisa, né? Não partiu de ti, né? Enfim. Eu não lembro, eu sempre falo pesquisa que eu não sei de onde. Mas tem uma pesquisa mundial que fala que o QI humano está caindo. Sim, o efeito Flynn falava que a gente aumentava, agora tem um pessoal falando que né, está caindo já há alguns anos. Não vou lembrar agora. Mas acho que tem francês, tem pessoal do Japão também. Tem acho que tem mais de uma pesquisa que fala sobre isso, sobre o QI humano caindo. E eu acho que tem muito a ver com essa questão do desenvolvimento de novas tecnologias. Né? E aí a gente vai pensar sobre a questão do que é o QI também. Né? Sim. Porque o QI ele é um construto lá que veio das medições lá, Simon e Binet e toda a galera que resolveu, né, desenvolver métodos de medir as coisas com objetivos claros, de categorizar as pessoas de alguma maneira, né? Mas hoje a gente tem o QI, dentro de cada instrumento a gente tem um QI diferente, por exemplo. E cada instrumento vai medir uma coisa. Então, assim, eu não tenho um QI, por exemplo, para inteligência psicomotora, né? Eu não tenho como medir o QI de jogar bola do Neymar. Eu não tenho como medir o QI de tocar piano da Lady Gaga, né? Mas eu tenho como medir o QI dentro da questão do raciocínio abstrato, de raciocínio dedutivo, de compreensão verbal, né? Então isso, de memória operacional, de velocidade de processamento, isso me dá QI porque eu tenho instrumento para isso. Então, quando a gente fala em QI... Mas que também é um recorte também, né? De uma parte específica da experiência humana, né? Perfeito, você captou exatamente. Então, assim, é isso que dificulta muitas vezes e que fala, inclusive, que não é todo superdotado que vai ter um QI acima de 130, né? Que é o que a gente tem ali de corte, né? Às vezes a pessoa vai estar flertando com aquilo ou em alguns aspectos ela vai estar ali, mas em outros a gente não vai ter como medir. Né? Então, isso é uma das críticas ao QI ser algo central dentro da inteligência. Porque até nessa medição, né, tipo, o que essas pesquisas estão medindo? Né, que vai ser o que a gente vai ter que perguntar, né? Porque, de repente, está caindo o QI aonde? Em compreensão verbal? Talvez porque a gente está lendo de outras formas. Né? Mas será que a gente está perdendo esse tipo de habilidade ou a gente está mudando essa habilidade? Estamos desenvolvendo outras, dessas não são mais tão necessárias também. Né? Vai longe a discussão. Né? Não, essa é uma discussão assim que eu adoro esse tipo de coisa. Nossa, jogou um sci-fi, uma parte de tecnologia. Vimos o hiperfoco do Fred. Essa parte de tecnologia e ciência eu curto muito. Assim. E dessa parte de desenvolvimento mesmo, né? Mas eu falo disso, só para encerrar também, mas, por exemplo, atendo professoras e uma coisa que eu tenho escutado muito recentemente, nos últimos anos, o quanto elas têm tido mais dificuldade e o quanto elas sentem que que as crianças estão menos inteligentes / capazes. E aí eu vejo uma questão, né, que agora eu vou falar por mim assim um pouco, não vi pesquisa sobre isso, mas eu acho que as pessoas da pandemia, as crianças e adolescentes da pandemia, a forma como eles aprenderam e até a forma como a gente tem trazido as coisas, né, como essas crianças estão sendo estimuladas. Agora tem essa febre de não pode tela de jeito nenhum, mas até então era tela, né? Então, assim, a gente vai mudando a forma de aprendizagem dessas crianças, que fica muito mais passiva do que ativa. Cadê a criatividade? Cadê o brincar do Winnicott? Cadê tudo isso, né? Então, acho que isso faz com que essas crianças acabem tendo uma autorreflexão muito baixa, muitas vezes, ou uma autonomia muito baixa, uma dificuldade justamente de função executiva, de controle de impulso, de regulação emocional, de conseguir se frustrar e dar conta da frustração, de conseguir planejar, projetar, idealizar algo, né? Eu acho que isso é uma coisa que ficou muito defasado na educação infantil nos últimos tempos. E isso está afetando muito, muito, muito a forma como as crianças estão se expressando e se colocando no mundo e, naturalmente, no mercado de trabalho. Né? Que ótimo. Nossa, adoro que você é muito clara assim, com a tua explicação, né, Daphne? Assim,
bastante profunda e muito clara mesmo, né? Assim, quando você entra no assunto. Eu acho que sobre isso é isso. Tá bom? Ou tinha algo específico que você gostaria de falar também, dentro da questão de neuro? Que eu acabei não falando dentro das altas habilidades, que é o de sobreexcitabilidade, que às vezes as pessoas associam muito. Teve um polonês, que é o Dabrowski, que ele fez uma pesquisa ampla sobre isso, e hoje a gente tem o Dabrowski Center que amplia isso e aprofunda. Então, quando a gente vai falar de altas habilidades, a gente vai falar muitas vezes dessas questões de sobreexcitabilidades, que são essas, que é um pouco do que eu já falei, né, mas só para trazer essa coisa mais didática, assim, que seria, então, uma pessoa que tem uma sobreexcitabilidade na área psicomotora, imaginativa, que é, às vezes, pensar as piores hipóteses para todas as possibilidades, né? Então, a psicomotora vem na questão de metabolismo, sono, alterações às vezes, até um corpo que precisa se mover mais, né? A questão sensorial, então, né? Tipo, de todo o aparato sensorial, de cheiros, gostos, texturas, blá, blá, né? Barulhos, enfim, crianças que não dão conta disso. A questão da intelectual, que é essa avidez por conhecimento, e o emocional, né? Que é justamente essa questão de muitas vezes, assim, processar as coisas de uma forma muito mais intensa. Enfim, só esse conceito que falta. Que falta. Chega, gente. Já dei uma enxurrada de coisa em vocês agora. Não, mas tá ótimo. Nossa, adorei o nosso papo. Eu também. Mas, antes da gente terminar, vamos pro nosso momento Marília Gabi Gabriela. Ai, meu Deus. Eu tenho que conseguir uns óculos pra botar aqui. Eu sempre pra falo e eu esqueço. Né? Né? Assim, pá. Então lá, bate bola, vou fazer uma pergunta. A primeira coisa que vem à mente, não precisa processar, deixa o inconsciente. Tá bom. Tá bom. Um talento oculto. Oculto? Um talento. Dança. Um vício. Estudar. Um amor. Meu filho. Um medo. Não sei o suficiente? Nossa, por que eu falei isso? Bate bola, é isso. Vamos levar pra terapia. Vou levar pra terapia. Uma palavra. Amor. Um arrependimento. Parar de dançar. Uma saudade. Minha avó. Uma mentira que você já contou. Eu já contei? Desculpa pra não ir nas coisas, acho assim. Acho que eu sempre, uma boa introvertida, tô sempre dando desculpa pra não ir nas coisas. Mas agora eu tô melhorando, tô falando mais claramente que eu não quero, por isso. Olha, hoje não vai dar, porque eu estou cansado. Isso, não... vamos chegar. Adorei a proposta, mas de hoje não. Não vai rolar. Não vai rolar. Não estou disponível, não cabe. Um lugar. Ai, mato. Mato. Minha chácara. Uma mania. Mexer no cabelo. Um sonho impossível. Ai, passar minha vida inteira viajando, morar na Escócia, enfim. Na Escócia? Tem uma loucura pela Escócia. Sério? Frio? Você já esteve lá, não? Já. Não, é lindo, assim. É um lugar muito bonito mesmo. Mas é frio. Eu sei. Eu prefiro quente. Um ranço instantâneo. Ai, gente chata. Assim, não sei, né? Não, pode ser. Gente arrogante, sei lá. Um crush improvável. John Bayer. Meu marido não escute. Nossa, isso foi improvável mesmo. Olha, eu não esperava. Vou até me arrumar na cadeira. Que ótimo. Jared Butler também? Essa é bem provável. Eu gostei mais do... A vida é curta demais pra... Ai, perder tempo com coisa chata. Perder tempo sem fazer nada, sei lá. Um superpoder. Ler as pessoas. Um guilty pleasure. Comer doce. Nossa, pra mim é lata de leite condensado. Ai, meu Deus. Eu abro e viro uma lata inteira. Sorvete de caramelo salgado. Caramelo qualquer coisa com caramelo salgado é um problema. Uma mentira que você contou pra si mesmo e acreditou. Que eu conseguiria coordenar tudo e controlar as coisas depois da maternidade.
Olha essa. Essa é bem fantástica mesmo, né? Assim, não, eu vou passar levinho pela maternidade. Não. Beleza. E desse aqui foi mais... Antes da gente terminar também, me conta ou uma indicação, ou algo que você gosta muito, o que você indica que vale a pena as pessoas fazerem, visitarem? Então, eu acho que, assim, né, quando você me traz isso, o que vem à mente coisas que eu vejo que são imprescindíveis na minha vida. Então, massagem é uma indicação, massagem biodinâmica, enfim, se possível, ou qualquer tipo de massagem, porque acho que esse contorno é altamente regulador para o sistema nervoso autônomo. E yoga, que é uma coisa que ativa muito o nervo vago, que organiza, que traz um autoconhecimento gigantesco. Dança, né? Tudo que você possa fazer com o seu corpo. Que ative, né? Tudo que tá do pescoço para baixo também. Vai pro corpo. Vai pro corpo. Dica do dia é vá pro corpo. Sim, viva esse corpo. Sim, estejam no corpo, grounding, habitem-se, por favor. É isso. Eu vou dar a minha. A minha é um livro que eu tô lendo. Se chama A Máquina do Caos, do Max Fischer. Tô pegando aqui a dica que eu esqueci. É um livro de 2022, mas que foi traduzido para o português em 2023, 2024. E ele fala sobre as mídias sociais, assim. Ele fala sobre o começo da internet, aí passando ali por uma coisa muito pequena, né? E aí como de repente vai crescendo, aí ele vai falar do YouTube, da importância do YouTube para as outras mídias, assim, dessa coisa de conseguir público, de número de visualização, a construção dessa coisa da cultura e da economia da atenção. Vai para Facebook, vai para Instagram, e assim, é aterrorizante, assim. Sensacional de saber que tem alguém falando disso, mas aterrorizante de saber o que tá lá. Aterrorizante saber, assim, a profundidade da coisa, o impacto social, porque... E aí é muito legal porque ele vai também meio que historicamente contando de partes, e aí você vai vendo também o desenvolver da nossa relação com as mídias e de como isso vai mudando, né? Assim, porque, e é recente, né? Então, assim, ele fez a pesquisa até 2022. Então ele ainda chega no Instagram e tal, mas aonde eu tô ele ainda tá bastante focado no Facebook, ele fala bastante do YouTube também, que eu acho semana passada ou 2 semanas atrás, não lembro mais quantas semanas, mas estava lendo um artigo também falando que o YouTube é, na verdade, a maior mídia social do mundo, né? E eu acho muito legal porque é mais silenciosa. Sim, e não é tão incômoda para nós, né? Assim... Você vai lá e busca o que você quer, né? Assim, não é tão... Tipo... Mas também muito perigosa, assim. Eu acho muito interessante isso, assim, de que é silenciosa. Eles não divulgam números, eles, assim, todas as outras mesmo que tem muito olhar para cima das outras, né? E eles meio que tem que falar mais de números e de algoritmos e como que vai. O YouTube tá ali quietinho, né, tal. Só que o algoritmo do YouTube também é péssimo, assim, ou, né, imagino que tá mudando e tal. Mas desse lugar, assim, você põe uma busca, o IA dele vai te direcionando e muito rápido vai para esses vídeos carregados, assim, né? E aí por isso também que tem tido todo esse movimento global, assim, de legislação disso, né? Porque a quantidade de adolescentes se suicidando, o quanto que isso tem a ver com esse aspecto de mídias, né? E aí, isso que a gente está vivendo agora, que é escolas não permitindo mais celulares, que é maravilhoso mesmo, né? Porque crianças não... Assim, é muito difícil esse lugar, né? De pressão de grupo e tudo mais. Até isso me conecta com uma indicação de livro também que eu pensei aqui, que é o Pessoas Altamente Sensíveis, da Elaine Aron. Essa ideia da alta sensibilidade, ela foi uma questão que na pandemia apareceu muito, de acordo com o que você está falando também, assim, né? Do quanto a pessoa altamente sensível, ela não dá conta de tanta informação e de tanta informação de notícia ruim por conta do contágio emocional, né? Então, às vezes, filtrar e eliminar algumas entradas são muito importantes para as pessoas altamente sensíveis. Então, acho que isso conversa um pouco com tudo que a gente falou também, né? E fica a dica desse livro. Massa. Depois eu vou pedir pro Gui botar em algum canto da tela as indicações que a gente falou. Perfeito. Daphne, muito obrigado. Obrigada a você. Prazerzão te ver de volta. Fazia um tempão que a gente não se via. Obrigadão. Sim, obrigada a você. Foi um grande prazer. O prazer foi meu. Obrigadão, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.